Oi, gente, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para fazer um convite para que curtam a minha fanpage para estarem aí ligadinhos no que anda rolando no meu universo literário, tá? O que eu ando fazendo de legal. E também para fazer um super convite, aquele bem especial, para a pré-venda do meu próximo livro, O Sem Sombra. Com esse livro será o meu terceiro publicado. O meu primeiro livro publicado, né, que as pessoas perguntam, foi esse aqui, As Várias Fases de um Amor, que foi em 2008, lancei como autora independente, onde eu aqui reuni vários textos poéticos meus e pretendo relançá-lo daqui a alguns no futuro não, daqui a alguns anos, dois anos, depende do fluxo, né, da minha produção, junto com outros textos mais feitos durante esse tempo de 2008 até 2015 e alguns eu até compartilho na minha página pessoal do Facebook, na minha fanpage e no meu blog, tá? Então, meu primeiro livro foi de poesias, textos poéticos. E o meu segundo livro foi um romance, muitos já conhecem, muitos. Uma boa parte já conhece, o Zafira. Zafira, Quando o Amor Acontece. Lancei ele agora como autor independente também. Ele tem me proporcionado coisas assim maravilhosas que eu não poderia nunca imaginar que iriam dar certo, tá? E com ele eu fui à Bienal do Rio, agora 2015, setembro, para a sessão de autógrafo e assim conheci pessoas muito legais. Ele tem me aberto aí portas muito interessantes, entrevistas, pessoas bacanas no qual eu tenho contado, tem me ajudado bastante nessa minha caminhada, que não é fácil, né? Vocês sabem como é que é, o autor brasileiro e ainda de uma forma independente. E se um dia, né, tiver alguma editora interessada em lançá-lo, né, aí eu irei verificar as propostas e quem sabe relançar Zafira de novo mais para frente. Inclusive, só quero falar rapidinho de que muitos que leram Zafira Quando o Amor Acontece estão me pedindo para que eu escreva um livro referente somente sobre a Zafira. Eu tenho aí pensado muito nessa possibilidade, tá? Então fiquem atentos que assim que eu tiver com um tempo mais razoável, eu vou começar aí a escrever algumas páginas e possivelmente daqui um ano e meio, eu possa lançar um livro só sobre a Zafira, que no caso será o início dessa história aqui, tá bom? E como vocês sabem, o meu convite é sobre o Sem Sombra, será que é tudo verdade? Vocês viram a capa aí. E essa história é uma história fantasia com um quê de romance. Por que eu tô escrevendo fantasia? Porque eu quero, nesse meu início, nessa minha caminhada, começar a desenvolver, né, outros tipos de literário, outros gêneros literários e ver qual que eu me adapto mais. Mas eu tentarei ficar sempre no romance, no drama, que é o que eu mais gosto, que eu mais curto, né? Tanto como leitura como escrita. E o Sem Sombra ele conta a história, né, vou abordar aí questões de vampiro, lobisomem, mestiço, mas eu não vou aprofundar nessa parte porque eu coloquei uma visão diferente no qual eu meio que humanizei um pouco esses personagens. Eles não brilham, tá? Eles também tem não vai ter aquela questão muito de que eu vou vou cortar meu braço e eu vou ter meu braço de volta. Não tem disso não, tá? A questão mesmo é da convivência entre os personagens, cada um dentro dos seus limites, cada um com as suas habilidades e também de como lidar, né? A tolerância entre diferentes pensamentos, diferentes atitudes, né? E nessa história, a minha personagem principal é a Fernanda. Ela tem 18 anos, ela nasceu na cidade de Crossford, que é uma cidade fictícia criada por mim. Essa cidade ela começou a ser povoada em 1890,
tá? Por duas famílias que chegaram, né? Imigrantes, aí começou a criar a população do local. A Fernanda é uma adolescente que está no auge aí do seu êxtase, de viver suas emoções, né? Os hormônios, aquela coisa toda. Ela tem uma amizade colorida com o Lucas, que também é um rapaz que nasceu em Crossford, nessa cidade interior. Eu não ambientalizo ela em nenhum país, em nenhum estado, porque eu gosto de deixar meus leitores livres para imaginar o que eles queiram imaginar, tá? E eu não vejo problema nenhum nisso. E a minha história, ela começa em 1992, né? E a Fernanda é curiosa, ela mora ao lado de uma casa no qual tá abandonada, tá com a placa de venda, e que ali os vizinhos mais antigos contam que viveu um casal muito rico, que teve um filho, que sofreu um acidente quando foi nadar no rio, né? E que morreu, né? Morreu, aí seus pais continuaram sua vida e depois eles acabaram falecendo, né, com o tempo. Fernanda, então, no grau mais de intimidade com o Lucas, né? Eles saem para assistir um filme numa cidade mais próxima, porque em Crossford ainda não tem cinema. E só tem um banco, um correio, né? E alguns comércios. É uma cidade ainda não tão grande, né? Não tão visada. E no retorno para casa, ele sofre um acidente e é onde que entra o Rafael. O Rafael nessa história. Rafael será um homem, né? Um rapaz já. Pelo tempo, pelo ano, ele já seria um senhor. Mas pelo que aconteceu com ele, ainda continua ainda um rapaz, né? Na forma ainda jovem. E ele, por acaso, encontra a Fernanda após o acidente e por insistência do seu mordomo, né? Do seu assistente, ele acaba tirando ela daquele local e levando para sua casa. E sua casa é onde? Ao lado da casa da Fernanda. Por quê? Rafael, ele foi o filho morto dessa família. E quando os pais morreram, os bens ficaram à venda, né? Na responsabilidade do advogado. Então, o Rafael, da onde ele estava, ele acompanhava tudo e decidiu comprar tudo para começar novamente uma nova vida e tomar conta daquilo que lhe pertence. Ele irá levar a Fernanda e com isso ele que irá decidir sobre a vida dela. Ele dará a ela uma nova oportunidade e daí vai começar todo o drama da história, da questão dela de querer aceitar a nova vida, de querer aceitar a questão de ficar longe dos seus familiares e tentar entender como seus familiares irão se comportar com sua morte ou não morte, porque não está morta. Na verdade, o que vai ser relatado na época do acidente é que ela possa ter se machucado, perdido a memória e ter saído andando lá, vagando pela floresta, e até hoje ninguém sabe porque ninguém encontrou o corpo da Fernanda. Porém, o Lucas, quando ficou em coma, né? Estava em coma, ficou muito prejudicado. E com isso ela começa a conhecer o Rafael, que não é uma pessoa muito aberta à amizade, porque ele viveu um bom tempo sozinho. E ele mantém ela do lado dele porque ela também não tem para onde ir. Para onde ela vai nas condições que ela tá, né? Então ele fica muito restrito, é muito indiferente a ela, e quem começa a fazer amizade a ela é o Baltazar. E ela, por ser uma adolescente, tá naquela questão de querer resposta para tudo, começa a insistir que o Rafael responda, né, as suas perguntas, ele se abra mais e tenha um contato maior com ela. E nessa questão, nisso tudo, ele acaba tirando ela de Crossford e vai para Portugal, para Morvo, um local distante e que também a população é muito pequena, que é muito pasto, né? São muitas fazendas, mas os vizinhos dessas fazendas são quilômetros, então são distantes. Então ele tem mais liberdade de ser o que ele realmente é ou ele não gosta de ser. Porque também o que aconteceu com o Rafael não foi uma escolha.
tá? Dele. Mas ele teve aí, quando ele foi considerado morto, é porque ele estava sem sinais vitais, ele estava numa morte artificial e naquela época não tinha, né, como saber identificar se realmente a pessoa estava morta ou não. Então ele foi mandado para o necrotério para que fosse enterrado, mas ele não estava morto. E um senhor que estava ali um pouco estranho decidiu também dar uma nova oportunidade ao Rafael. E nisso, o Rafael, ele tem um vizinho, que é o Israel, que tem um cachorro, que é o Ralph. O Rafael, Israel, o Baltazar e o Ralph, eles têm um passado em comum, tá? Eles viveram um passado em comum e hoje, no presente, o presente da história, ele se mantém um pouco distante por questões assim, coisas que não foram resolvidas nesse passado deles, né? E daí eu começo a contar, né, a vivência dele com ela, com o Israel. Terão, né, alguns momentos aí de luta, de choro, de felicidade, como todo romance precisa ter. E enfim, eu não vou contar mais porque senão eu estarei dando um spoiler da minha história. E o que eu quero é que vocês ficam, né, interessados em adquirir, porque eu não vou colocar novamente no Wattpad ele inteiro. O que eu posso fazer é colocar a degustação de algumas páginas para que vocês possam ler e se interessar. Depois que eu fizer o lançamento físico e atingir minha meta do físico, eu possivelmente vou colocar à disposição na Amazon ou na Saraiva, tá? Para compra online. Eu estou também analisando algumas propostas de algumas editoras de médio porte e vendo a possibilidade de lançar por elas ou então de uma forma independente. Então ainda não sei como é que será feito isso, tá? Mas é uma história super legal. Espero que quem adquirir goste, comente, compartilhe, porque é através de vocês que eu irei chegar em outras bibliotecas também, porque uma mão lava a outra e é o trabalho de formiguinha, né? O trabalho da propaganda e conquistando novos leitores, eles irão me indicar para outros leitores, né? E eu espero também que eu consiga, né, encontrar os leitores que gostam da minha forma de escrever, da minha escrita, que é bem dinâmica, não é algo que eu encho linguiça, tá? Então, quem pegar meu livro vai ser um livro fácil de ler e possivelmente não vai demorar muito a finalizar a leitura. Então, é isso, pessoal. Agora vocês irão ficar com um pedacinho, né, um pequeno trailer do livro. E também no final desse vídeo, não deixe de assistir até o final, onde eu irei colocar os endereços, tá? Para que vocês me encontrem aí, né, nas plataformas da internet. Obrigada pela sua atenção e espero vê-los novamente, falar com vocês novamente e dizer que para criar esse vídeo foi uma coisa assim muito difícil para mim e eu enfim consegui terminar. Então, palmas para mim, palmas para vocês e sejam bem-vindos ao meu universo literário. Tchau!